Eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, preocupado com o estado de saúde de Dona Vivi 129, aquela advogada lobista casada com o satânico psicopata golpista lobista que foi submetida a um tratamento médico durante o fim de semana. Depois dos procedimentos, os médicos publicaram uma nota oficial com o diagnóstico: entupimento das veias bancárias. Hoje, 23 de fevereiro de 2026, é o dia. Esta edição do CL News começa falando sobre uma ferramenta desenvolvida por um rapaz chamado Bruno César, como muita gente no Fazendão que se cansou de esperar. O Bruno, que entende de inteligência artificial, combinou transparência, dados abertos e ferramentas cívicas. Ele adotou o que chama de aceleracionismo brasileiro, ou um aceleracionismo eficaz. Uma expressão que define um movimento que não é nem de esquerda nem de direita e que defende que a tecnologia resolve o que as instituições não conseguem ou não querem resolver. Como ele diz, está na hora de parar de pedir licença. O futuro do Brasil não vai sair de Brasília. A ferramenta que o Bruno César montou permite a conexão de todas as bases de dados abertas do Fazendão, que, como você pode ver na imagem aí ao meu lado, são quase 80 ou 79 para ser mais exato. E com isso é possível detectar a corrupção com base no CPF da politicália Tupiniquim. Essa ferramenta expõe, sem disfarces, sem rodeios, a realidade do Fazendão. O cruzamento dos dados abertos gera um relatório completo sobre qualquer político, com nome, CPF, patrimônio declarado, doações recebidas, contratos firmados, empresas da família, emendas destinadas, irregularidades. Tudo rastreável, tudo público, tudo organizado em um único lugar. No exemplo que você está vendo ao lado aí, a ferramenta desenvolvida pelo Bruno César identificou 47 milhões de reais em emendas autodirecionadas para uma prefeitura aliada, onde 67% dos contratos foram para empresas da família do próprio deputado. 34 funcionários fantasmas custando 2.400.000 por ano, uma escola fantasma recebendo 800.000 reais, um patrimônio declarado de 2.800.000 versus a movimentação de uma quantia de 80 milhões de reais. Como você sabe, quem tem medo, né? E com o Bruno César não é diferente. Ele sabe perfeitamente das implicações que uma ferramenta dessa envergadura pode causar a ele direta e pessoalmente. Por isso mesmo ele diz que construiu um negócio e não sabe o que fazer, porque ele não quer desviver, né? Por sugestão de amigos do ramo, o Bruno César decidiu abrir o código-fonte do programa e já avisou que está modificando alguns detalhes do produto para não enfrentar problemas jurídicos. Ele diz que, entre outros ajustes, está alterando mais especificamente a lógica de risco para gerar um score de percentagem em vez de palavras como corrupção, suspeito, etc. Com isso finalizado, ele vai passar por advogados para disponibilizar o open source. Ao que parece, a inteligência artificial está evoluindo das brincadeiras com vídeos engraçados ou comprometedores para um novo patamar, mais sério, mais produtivo, mais poderoso, que é a democratização da informação.
Com uma ferramenta como a que foi desenvolvida pelo Bruno César, o cidadão de bem, o cidadão comum, indignado com o andar da carruagem, agora tem a capacidade de investigação que antes só existia para quem tinha muito dinheiro para pagar por isso. O que costumava ser opaco vai ficando transparente e os corruptos vão precisar de sofisticar os esquemas criminosos se quiserem se manter longe da cadeia. Será que eles vão conseguir? Historicamente, o ladrão está sempre 2 passos à frente da polícia, né? Será que a ferramenta do Bruno César vai inverter essa equação? Há mais de 2000 anos já se definiu a palavra oligarquia, que é alguns poucos governando para si mesmos. Você sabe, recursos públicos viram patrimônio privado, contratos vão para os aliados, as leis servem para atender aos interesses daqueles que as elaboraram. Quando você joga uma ferramenta como essa, desenvolvida pelo Bruno César no sistema, pode-se ver claramente que a deturpação do modelo não foi absolutamente uma falha do sistema, mas sim o sistema operando exatamente como ele foi calibrado por quem controla a máquina. Agora, tudo isso torna ainda mais clara a necessidade de o distinto público do fazendão que não tem povo se transformar num grupo unido e coeso de cidadãos ativos, informados e dispostos a agir. Ficar só batendo palmas, dando risadinha, reclamando em voz baixa ou fazendo muxoxo não vai levar ninguém a lugar algum. Numa demonstração inequívoca de que a bandidagem se protege, Carmen Miranda anulou a investigação da Polícia Federal sobre o amigo do amigo de meu pai e o Grupo Master. A baixa no processo ocorreu no sábado 21 de fevereiro, mas a decisão já havia sido tomada no último dia 12. A arguição de suspeita AS-244, classificada como sigilosa, entrou no sistema do Sindicato do Crime Organizado no dia 10 de fevereiro, depois que a Polícia Federal apresentou o relatório sobre o celular de Daniel Vorcaro, dono do Master, com menções a Mefistófele, então relator do inquérito. A decisão de Carmen Miranda é definitiva, sem possibilidade de recurso. Com isso, o Bobina, que foi afastado sob suspeita de conflito de interesses, segue com direito a voto no processo. E na revista Oeste, a informação de que os caciques do covil de 513 picaretas e 81 inúteis e covardes estão querendo sepultar a CPI do Bando Master, onde todos estão enrolados até as orelhas, para avançar com o PL da dosimetria, como se o fiofó tivesse algo a ver com as calças, né? A Vale, maior mineradora do Fazendão, fechou um acordo bilionário de minério de ferro com uma estatal indiana. O projeto, avaliado em 2 bilhões e 600 milhões de reais, prevê a produção de blends de minério de ferro na Índia voltados ao mercado siderúrgico local. Fazendo de tudo para travar e afundar a economia do Fazendão, o desgoverno Petralha de ocupação agora elevou o imposto de importação de 1.200 produtos. A medida atinge máquinas, equipamentos e itens de tecnologia e foi tomada com a desculpa safada de reduzir a dependência externa e de fortalecer a indústria nacional. Parte do setor produtivo já está criticando a resolução. A Corregedoria Nacional de Justiça está apurando a absolvição de um acusado de estupro de uma menina de 12 anos em Minas Gerais. O CNJ instaurou um pedido de providências para apurar a atuação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na absolvição de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável, uma garota de 12 anos. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, determinou a medida de ofício no sábado, dia 21.
O desembargador, relator das apelações que atende pelo sugestivo nome de Majid Nawaf Lawar, que nos remete aos países islâmicos, onde a pedofilia é aceita e estimulada, foi intimado para prestar informações preliminares no prazo de 5 dias. Um medicamento para osteoporose pode combater doenças causadas por excesso de ferro no organismo. Num estudo preliminar realizado em células humanas, 2 fármacos comumente usados para inibir a reabsorção óssea se ligaram ao ferro em excesso, evitando os danos celulares. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que 2 medicamentos usados no tratamento da osteoporose, o etidronato e o tilodronato, podem ajudar a combater as doenças causadas pelo acúmulo de ferro no organismo. Um hidrogel reduz o aquecimento e aumenta em 13% a eficiência dos painéis solares. A tecnologia barata desenvolvida em Hong Kong elimina os pontos quentes causados por sombras em painéis solares e aumenta a produção de energia. E no Space Liberdade a informação de que pela primeira vez na história o número de matrículas para ensino à distância supera o número de matrículas para o ensino presencial no Fazendão. Você sabe que este é um péssimo sinal. É o carimbo que faltava de falência completa do sistema educacional, incapaz até de acentuar corretamente a expressão ensino à distância, quando normalmente deixa de acentuar a letra A com a crase. A morte de El Mencho desencadeou uma onda de violência que incluiu bloqueios de transportes no México. O estado mexicano de Jalisco entrou em alerta máximo de segurança após uma série de ataques coordenados atribuídos a grupos do narcotráfico. Empresas aéreas cancelaram voos para o México depois da morte do chefe narcoterrorista mais procurado do país. Diversas aeronaves retornaram aos seus países de origem enquanto ainda estavam voando. Os criminosos incendiaram veículos, postos de combustíveis e lojas de conveniência em Guadalajara e em outras cidades. Estas imagens panorâmicas são de Puerto Vallarta, durante a reação dos traficantes à morte do líder da facção narcoterrorista Cartel de Jalisco Nova Geração. As forças de segurança cubanas deixaram a Venezuela em meio à pressão dos Estados Unidos. A ditadura interina da Venezuela confiou a proteção dela a guarda-costas venezuelanos, de acordo com 4 fontes, ao contrário do narcoditador deposto Nicolás Maduro e do antecessor dele, Hugo Chávez. O Papa Leão XIV diz que o fim do conflito na Ucrânia não pode ser adiado. Os Estados Unidos têm realizado reuniões para intermediar acordo para a paz entre Moscou e Kiev. Ativistas colocaram uma foto emoldurada do agora ex-príncipe Andrew Mountbatten Windsor no Museu do Louvre, em Paris. A imagem ficou exposta durante 15 minutos antes de ser retirada por um funcionário do museu. E a Gazeta Brasil informa que o Lord Peter Mandelson, o Lord Bichona, ex-embaixador do Reino Unido aqui nos Estados Unidos, foi preso hoje em Londres por ligação com Jeffrey Epstein. A ameaça de mais uma nevasca fez com que os estados do Nordeste dos Estados Unidos decretassem emergência. Os governadores de Nova York, Massachusetts e Pensilvânia anunciaram medidas preventivas antes da tempestade. A aproximação de mais uma forte nevasca aqui nos Estados Unidos, suficiente para derrubar a temperatura até mesmo aqui em Orlando, na Flórida, provocou o cancelamento de mais de 8.000 voos. A tempestade de inverno esperada para o Nordeste norte-americano pode ter precipitações de neve de até 8 centímetros por hora durante a madrugada.
O dia 23 de fevereiro em 1455 é considerado a data da publicação da Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro ocidental impresso com tipo móvel. Em 1861, o presidente eleito Abraham Lincoln chegava disfarçado a Washington para tomar posse, depois de ter sofrido uma tentativa de assassinato em Baltimore. Em 1886, o engenheiro e inventor norte-americano Charles Martin Hall produzia as primeiras amostras de alumínio a partir da eletrólise do óxido de alumínio, após vários anos de trabalho intensivo, sendo ajudado pela irmã mais velha dele, Julia Brainerd Hall. Em 1901, era criado em São Paulo o Instituto Butantan, o maior produtor de imunobiológicos e biofarmacêuticos da América Latina. Em 1903, Cuba arrendava aos Estados Unidos de forma perpétua a Baía de Guantánamo. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Iwo Jima, um grupo de fuzileiros navais norte-americanos e do Hospital da Marinha atingia o topo do Monte Suribati, na ilha, e eram fotografados levantando a bandeira norte-americana. Em 1954, a primeira inoculação em massa de crianças contra a poliomielite, ou paralisia infantil, com a vacina Salk, começava em Pittsburgh, na Pensilvânia. Em 1958, o pentacampeão argentino de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, era sequestrado pelos rebeldes envolvidos na Revolução Cubana, às vésperas do Grande Prêmio de Cuba, sendo liberado no dia seguinte, depois da corrida. E em 1963, os primeiros imigrantes coreanos chegavam ao território brasileiro. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, dessa grande família patriota que tem me prestigiado ao longo desses anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. E mais uma coisinha. Uma breve comparação para você entender como é que o Partido do Tráfico, ou o Partido dos Traficantes, ou o Partido do Trambique, ou Perda Total atua no dia a dia. A patente internacional da polilaminina custava R$100 mil. Mas o desgoverno Petralha de Ocupação não quis investir na pesquisa da doutora Tatiana Sampaio, alegando corte de gastos. No desfile da Acadêmicos de Niterói, o mesmo desgoverno Petralha de Ocupação investiu R$1 milhão, ou seja, 10 vezes mais do que o valor da patente negada e agora irremediavelmente perdida. Assim é a quadrilha que fraudou a eleição de 2022. Investe o dinheiro da população em escola de samba, em vez de investir na ciência brasileira. Até a próxima.